Hello guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre review. Nós vamos revisar alguns dos conteúdos que nós já aprendemos nas nossas videoaulas, ok? Então vamos lá, a gente vai iniciar revisando um pouquinho sobre countable e uncountable nouns, que são os substantivos contáveis e incontáveis, ok? Então, os countable nouns, os substantivos contáveis, eles têm uma forma plural e uma forma singular. Em outras palavras, significa que a gente pode usar qualquer numeral com esses substantivos. Olha o exemplo aí. One pair, 5 pairs. Uma pera, 5 peras. Então, eu uso qualquer número com eles. Já os uncountable, os substantivos incontáveis, eles não têm plural, justamente porque eles não podem ser contados. Por exemplo, water, eu não consigo contar a água. Ele é um substantivo incontável. Então, o que eu vou fazer? A gente vai relembrar um pouco depois, que nós usamos os quantificadores para isso. Olha o exemplo. Some water, um pouco de água. E aí a gente pode usar quantificador para contar a garrafa, uma garrafa de água, um copo de água, ok? E é isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses quantificadores. Então, nós temos aí os quantifiers. Primeiro, quantifiers para countable nouns. Quando a gente fala de substantivo contável, nós podemos contar, nós temos aí os quantificadores A e N. O que é o A e o N? A gente usa A e N antes de substantivos que começam com consoante e ele vai significar um ou uma. Tanto o A quanto o N vai significar um ou uma, tá, pessoal? A diferença é só onde você usa cada um deles. Então, o A a gente usa antes de substantivos que começam com consoante e o N nós usamos antes de substantivos que começam com vogal. Olha o exemplo. There is an apple on the fridge. Há uma maçã na geladeira. Maçã, apple, é um substantivo que começa com vogal A. Então, eu usei o N para falar de uma, ok? Vamos lá para os incontáveis agora. Para os incontáveis, como nós não podemos usar um numeral para isso, a gente vai usar os quantificadores. E esses quantificadores são esses que aparecem para vocês. Então, tem a bar of, que é uma barra de, a can of, uma lata, a slice of, uma fatia, a bottle of, uma garrafa, a carton of, uma caixa, a glass of, um copo e a cup of, uma xícara de alguma coisa. É claro que existem outros quantificadores, tá, pessoal? Esses são apenas alguns deles. Vocês podem tirar um tempinho depois para fazer uma pesquisa mais a fundo sobre esses quantificadores, certinho? Exemplo. There are 2 bars of chocolate in my bag. Há 2 barras de chocolate na minha bolsa, na minha sacola. Então, eu estou contando o chocolate? Não, eu estou contando a barra de chocolate. O meu quantificador, que no caso é a barra, tá? Então, é assim que funciona. Ok. Ainda falando sobre os quantificadores, nós temos uns termos que nós usamos quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, o how many e o how much. Nós usamos para fazer perguntas sobre quantidades. E sim, para fazer as perguntas tem diferença se ele é contável ou se ele é incontável. Se for contável, nós vamos usar o how many. Exemplo, how many apples are there in the fridge? Quantas maçãs há na geladeira? Apple, maçã, contável. Então, vou usar o how many, ok? Para responder, nós podemos usar ou um quantificador que nós já aprendemos, ou nós também podemos usar os quantificadores que são geral, né? Aqueles quantificadores que não são especificados, não especificados. Exemplo, there are some apples. Existem algumas maçãs. Ou, there aren't any apples. Não há nenhuma maçã. There are no apples. Não há nenhuma maçã. Então, nós vamos usar aí os quantificadores que não são especificados. Ou seja, que a quantidade não está especificada. Algum, um pouco. E existe uma regrinha para isso. Quando a frase for positiva, nós usamos o some. Quando a frase é negativa com o verbo negativo, a gente usa o N. E quando a frase é negativa com o verbo positivo, nós usamos o no, igual está no exemplo aí que vocês acabaram de ver, ok?
Já nos quantificadores incontáveis, a gente vai usar o how much para fazer essa pergunta. Então, how much coffee is there? Quanto café há? Na resposta, there is some coffee, there isn't any coffee ou there is no coffee. Tem um pouco de café, não tem nenhum café ou não tem café. Segue as mesmas regras, tá? A diferença vai ser só lá na pergunta que a gente vai usar o how much, porque café é incontável. Ok, ainda sobre as perguntas, coloquei uma caixinha para vocês observarem a diferença de coisas que eu posso usar, né, de quantificadores que a gente pode usar para responder. Então, lá no countable, how many oranges do you have? Quantas laranjas você tem? Olha as possibilidades. I have many oranges, eu tenho muitas laranjas. I have a lot of oranges, eu tenho muitas laranjas. I have a few oranges, eu tenho poucas laranjas. I have 3 oranges, eu tenho 3 laranjas. Então, você tem aí uma variedade de quantificadores para usar. Já com os incontáveis, o que a gente pode usar lá? How much coffee do you want? Quanto café você quer? I want much coffee, eu quero muito café. I want a lot of coffee, eu quero muito café. I want a little coffee, eu quero um pouquinho de café. Ou I want a cup of coffee, eu quero uma xícara de café. Então, observamos aí muitos quantificadores e você decide o que usar. Vamos fazer um exercise para ver se fechou aí o conteúdo para vocês, né? Então, vamos lá. Descreva as quantidades dos substantivos abaixo. Então, nós temos na letra A, pen, uma caneta. Na letra B, nós temos chocolate, chocolate. E na letra C, nós temos eggs. De acordo com a imagem, vocês precisam usar um quantificador ou descrever essas quantidades que aparecem para vocês na imagem. Tá fácil, né? Lembra que a gente tem que separar entre contável e incontável para usar o quantificador correto. Então, vamos lá. Resposta. Pen é contável. Então, eu posso usar, por exemplo, a pen, uma caneta, porque só temos uma na imagem. Já na letra B, chocolate é incontável e eu tenho 2. Então, o que eu posso contar? A barra. Então, 2 bars of chocolate. 2 barras de chocolate. Já na letra C, nós temos ovos, que também são contáveis. Então, nós vamos usar um numeral aí. 4 eggs. 4 ovos. Certinho? Ok, pessoal, então falamos aí sobre contáveis e incontáveis. Vamos relembrar um pouquinho também as regras do Simple Past, do passado simples que nós aprendemos. Então, o tempo verbal Simple Past, ou passado simples, ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não podem mais ser modificadas, ou seja, o tempo está fechado. Exemplo, I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. A gente vai relembrar um pouquinho melhor essas regras aí do Simple Past, tá? Como é que funciona. Então, vamos lá. Para fazer as perguntas no Simple Past, nós vamos usar aquilo que nós chamamos de verbo auxiliar. Lembra do verbo auxiliar? Ele é aquela palavrinha que não tem tradução, mas ele tem um papel fundamental dentro da nossa frase, que é dar o tempo verbal do verbo da sua frase. Então, toda vez que vocês virem uma pergunta com did, vocês já sabem que aquela frase ou o verbo daquela frase está lá no passado, certinho? Então, é ele que a gente vai usar para perguntar aí, ó. Did you study yesterday? Você estudou ontem? Por quê? Porque study é o verbo estudar, mas como ele veio acompanhado do verbo auxiliar did, eu sei que ele está no passado. Então, você estudou ontem? Respostas curtas, pessoal. Yes, I did. No, I didn't. Essa resposta nunca vai mudar. A única coisa que você pode mudar na resposta curta é a pessoa de quem você está falando, ok? O restante permanece igual. Já nas respostas longas, é diferente. A gente precisa usar uma regrinha. Que regrinha é essa? A gente precisa pegar o nosso verbo e colocar ele no passado. E aí entra uma diferença entre verbos regulares e verbos irregulares, tá? Aí a gente tem um verbo regular, que é o verbo study. Então, yes, I studied yesterday. Sim, eu estudei ontem, porque eu não posso usar o verbo auxiliar na resposta positiva. Então, a gente passa o verbo para negativo, para passado. E na resposta negativa, no, I didn't study yesterday. Não, eu não estudei ontem. Como eu uso o meu auxiliar negativo, o meu verbo vai voltar para a forma original. Isso é regra geral, certinho?
E ainda temos o passado do verbo to be, pessoal. O verbo to be ele é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Ele vai mudar a forma de escrever e de falar. Então, no passado, ele tem essas conjugações que vocês observam na tela aí, ó. Vai ficar o was, quando a gente fala de I. Vai ficar o were, quando a gente fala de you. Quando a gente fala de terceira pessoa, he, she, it, nós usamos o was como conjugação. E para todos os plurais, nós também vamos usar o were, certinho? E é isso. Vamos fazer um exercising para ver se vocês estão mesmo lembrando desse conteúdo do Simple Past. Give short answers to the following questions. Dê respostas curtas para as seguintes perguntas. Então, lembra que na resposta curta a gente usa a mesma estrutura para todas elas, independente do que está se perguntando. A gente só tem que atentar bem ao pronome que está sendo usado, né? Então, na letra A, Did you like the English class? Você gostou da aula de inglês? Letra B, Did she study for the test? Ela estudou para o teste? E na letra C, Did they travel last year? Eles viajaram no ano passado? Observem bem a estrutura das perguntas, que a gente começa com o verbo auxiliar, depois tem um pronome, depois vem o verbo, tá, pessoal? Isso é importante. E aí, conseguiram dar uma resposta curta para essas perguntas? Tá super tranquilo, tá fácil, né? Então vamos lá ver juntos. Na letra A, Did you like the English class? Você gostou da aula de inglês? Resposta positiva, Yes, I did. Eu pergunto você, você responde eu. Então, Yes, I did. Sim, eu gostei. No, I didn't. Não, eu não gostei. Na letra B, Did she study for the test? Ela estudou para o teste. Agora eu estou falando dela. Então, Yes, she did. Or No, she didn't. Sim, ela estudou. Não, ela não estudou. E na letra C, Did they travel last year? Eles viajaram no ano passado? Yes, they did. No, they didn't. Sim, eles viajaram. Não, eles não viajaram. Ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para assistir essa aula novamente ou ter acesso a outros conteúdos, ok? See you next class!